2, versículo 20. O Brasil vai cantar as canções que o Senhor tem dado aqui na Palhoça. Quando você estiver viajando por aí e chegar numa igreja e começar a cantar os louvores, alguém vai dizer para você: nossa, que música inspirada, nossa, que louvor do trono, que mensagem impactante. Aí você vai sorrir e vai dizer assim: é o que Deus tem entregue lá na minha igreja na Palhoça, é o que o Senhor tem entregue lá. As canções que o Senhor tem dado aqui a esta igreja vão rodar pelo Brasil e vão rodar pelo mundo. Anota o que eu estou falando aqui nesse altar: o Brasil vai cantar as canções que Deus tem dado a esta igreja. É vaidade, pastor? Não! É para que o povo lá fora entenda o que Deus está fazendo aqui neste lugar, e que as pessoas tenham sede e curiosidade para saber o que está acontecendo aqui. É por isso que Deus faz os milagres. Deus fazia os milagres para chamar a atenção das pessoas, e quando Ele tinha a atenção das pessoas, aí Ele nos ensinava a sua palavra. Eu tenho a tua atenção agora. Você está com a Bíblia aberta em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Nós leremos o versículo 20, depois o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. Consegue colocar para mim na versão King James? Já está aí? Essa não, RC não, RC é que eu tenho. Coloca na King James, por favor. Eu ganhei esses dias um presente de um obreiro. Ele me deu a Bíblia King James, eu ainda não tinha, e eu fiquei fascinado, encantado com a tradução da Bíblia. Ela diz assim: mas Yahvé, sim, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Versículo 1. Não, capítulo 2, versículo 1. Ainda no versículo, isso. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha e guardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Versículo 2. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Você pode tomar o seu lugar. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Esse livro que nós acabamos de ler, profeta Abacuque, ele é um profeta que ele é contemporâneo de Jeremias, ele é contemporâneo de Sofonias e de Naum. Ele é muito mais do que um profeta, foi muito mais do que um profeta. Abacuque, ele foi também um intercessor fervoroso. Ele viveu uma vida de intercessão. O que é intercessão, pastor? Quando você fala de Deus para o povo, é uma coisa. Mas quando você fala do povo para Deus, isso se chama intercessão. É quando você se coloca na brecha pelo povo para falar com Deus. Você vai falar com Deus a respeito do povo. Jeremias era esse profeta. Dificilmente Jeremias está falando para o povo. Jeremias caminhava no meio do povo, Abacuque caminhava no meio do povo e via as necessidades, via as mazelas, via as lutas e as provações do povo. Então Abacuque, ele levava isso para o Senhor. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Deus abençoa os teus filhos, Pai, contempla a aflição. Abacuque é este homem que vai levantar um clamor pela nação, pelo seu povo. Abacuque ele vai vivenciar, ele tanto vai testemunhar o crescimento e o ápice desse crescimento espiritual da nação, como também ele vai ser testemunha do declínio espiritual e da apostasia que a própria nação vai viver. Isso porque Abacuque, ele vive durante o reinado do rei Josias.
E Josias, você já sabe, Josias é um rei que se preocupa em levar todo o povo para perto de Deus, para a leitura da palavra, para a meditação da palavra. Josias é esse homem, ele quer levar a nação inteira para ter um relacionamento com Deus. E Abacuque, então, ele vendo essa atitude do rei, ele percebe que a nação inteira está cada vez mais perto de Deus. O relacionamento do povo com Deus está cada vez melhor. Mas quando Josias morre, o seu filho, ele vai reinar no lugar. E esse homem, ele começa, Jeoaquim, é o rei, filho de Josias, que vai começar a reinar. E Jeoaquim, ele tem uma vida bem diferente da do pai. Uma vez que Josias levava as pessoas para perto de Deus, Jeoaquim, seu filho, agora assumindo o reinado do pai, vai caminhar na direção contrária. Ele vai cada vez mais afastando o povo do altar do Senhor. E durante o reinado deste jovem, as pessoas vão cada vez mais se afastando da presença do Senhor. E eu quero que você responda para você mesmo. Seja franco e autêntico. Responda para você mesmo. As companhias que você tem arrumado para caminhar com você, elas têm te aproximado mais de Deus ou te afastado mais dele? As pessoas com quem você tem caminhado, têm te feito orar mais ou orar menos? As pessoas com quem você tem caminhado, têm te feito ler mais a palavra ou ler menos a palavra? As pessoas com quem você tem caminhado, têm feito você amar mais as pessoas ou têm feito você se afastar mais das pessoas? Esta resposta, eu tenho que ter ela na ponta da língua hoje. Eu tenho que parar para ver. Depois que eu comecei a caminhar com fulano, a minha vida melhorou? A minha vida espiritual melhorou depois que eu comecei a caminhar com fulano? Porque, irmãos, eu corro o risco de ser levado no meio da multidão. Eu preciso parar e fazer essa análise e falar, puxa vida, eu estou caminhando com fulano, mas ele está me influenciando negativamente. Eu até orava pouco, mas agora nem orando eu estou mais. Eu caminhava com fulano, eu não falava nem palavrão, mas agora que eu estou andando com fulano, até palavrão eu falo. Eu não andava com fulano, quando eu não andava com ele, eu tinha uma vida direitinho, eu pagava as pessoas, agora que eu comecei a andar com fulano, eu estou virando um caloteiro. Meu irmão, foge pelo amor de Deus. Foge de pessoas assim. Foge. Deixa eu abrir uma coisa para você aqui. Você lembra? Talvez não, né? Talvez você não lembre isso, talvez só eu tenha vivido isso. Quando a minha tia ou algum parente de casa ia disciplinar um filho porque fez alguma coisa errada, lá em casa, papai ou mamãe ia bater em um dos filhos, pegava correio, pegava vara de goiaba para bater porque fizemos por merecer. E aí um filho ficou com pena e falou, não mãe, entrou na frente, não mãe, não bate no fulano não. Apanhou junto. Vai apanhar junto. Vai ser solidário. Irmãos, deixa ele chorar sozinho, ele aprontou. O problema é que às vezes a gente está apanhando de graça, porque a gente se mete na frente da correção de Deus. Você quer ajudar fulano? Quer ajudar Beltrano? Ajuda em oração. Levanta um clamor. Mas não entra numa batalha que não é sua, para você não apanhar. Se fulano está apanhando na mão de Jeová, é porque Deus corrige aquele a quem ama. Ele está apanhando porque fez por merecer. Se você entrar na frente do negócio, vai apanhar de graça, meu irmão. Então, eu não quero apanhar de graça. Diga, eu não quero apanhar de graça. Eu não quero apanhar de graça. O que a gente pode fazer? Depois que o Papai do Céu resolveu o problema, você vai, rapaz, deixa eu te ajudar a caminhar para você não errar menos. Eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Precisar de ajuda, me liga. Precisar de ajuda, fala comigo, eu quero te ajudar. Mas é importante hoje, irmão, você entender que às vezes nós estamos vivendo uma batalha que não é nossa, porque nós entramos nela sem necessidade. Abacuque, a preocupação dele ao escrever esse livro de apenas 3 capítulos é tratar sobre 2 temas, pelo menos 2 temas muito importantes. O primeiro, ele quer falar sobre a justiça divina. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você passou, fique tranquilo. Asaf já passou antes de você. Abacuque já passou isso antes de você. O que é, pastor? É ver
e às vezes achar que o ímpio está se dando melhor do que você. Ah, pastor, fulano lá não é crente nem nada, mas está melhor do que eu, pastor. Por que o ímpio prospera e eu não? Meu irmão, isso a vida inteira sempre foi assim. E Abacuque, ele entra em desespero, porque no primeiro momento parece que nem vale a pena servir ao Senhor. Quando você começa a olhar para essas coisas, você fala: ah, mas fulano também. Irmão, calma, deixa Deus trabalhar. No final, você quando vai no restaurante, essa semana eu atendi alguém e falou assim para mim: pastor, eu estou vivendo uma vida que eu gostaria muito, pastor, daqui a algum tempo, quando eu levar minha família para jantar, eu não olhar mais para o lado direito do cardápio. E eu falei: lado direito? Ah, tá, onde está o preço. Ele falou: eu quero chegar no restaurante e não me preocupar com o preço do cardápio, com o preço dos pratos. Eu quero falar: eu quero esse aqui, eu quero aquilo ali, eu quero. E você pode fazer isso hoje. Você pode. Você pode sair com a tua esposa hoje, ir para um restaurante e ficar lá a noite toda pedindo as coisas que estão no cardápio. Mas fique tranquilo, uma hora a conta vai vir. Uma hora o garçom vai falar assim: Senhor, eu preciso fechar aqui a conta, está todo mundo embora, a sua conta está aqui. Uma hora a conta vem. Uma hora as suas escolhas vão chegar. A fatura do cartão de crédito vai chegar. Fique tranquilo. Então, meu irmão, deixa que a fatura do ímpio também vai chegar para ele. Agora, não queira você tomar participação disso. Deixa que ele sozinho pague aquela fatura, porque foi ele que gastou. Deixa ele pagar sozinho. Capítulo 1 de Abacuque, o pastor Diego, ele fica perguntando: qual o tema, pastor? Qual o tema? Pode fazer o anúncio lá. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, acho que te mandei hoje, agora à tarde, né? Seria buscando o lugar mais alto, né? Buscando o lugar mais alto. Acho que foi esse o nome que nós demos para essa mensagem de hoje. Buscando o lugar mais alto. Buscando os lugares altos. Buscando, Rodrigo, coloca depois lá, tá? Buscando os lugares altos é o tema da mensagem de hoje. Buscando os lugares altos. Por que buscando os lugares altos? Porque Abacuque começa o seu livro mostrando que ele está caminhando no vale. Abacuque, o profeta da intercessão, ele está caminhando no vale. Se você pegar o capítulo 1, eu fiz isso na minha Bíblia, eu marquei, eu não sei se dá para ver daí, mas eu fui pintando aqui todas as palavras trágicas que aparecem no capítulo 1, porque o capítulo 1 nos mostra de forma clara o que o profeta está vivendo naquele momento. Então, eu marquei lá, o que fala no capítulo 1? Fala sobre iniquidade, vexação, destruição, violência, contenda, litígio, a lei se afrouxa, sentença nunca sai, juízo pervertido, horrível, terrível, violência, escarnecerão, zombarias. O vocabulário que Abacuque usa aqui, irmãos, indica os temas que eles estavam vivendo naquela época. Capítulo 1 mostra de forma inequívoca o que eles estavam vivendo naquele momento. E Abacuque contempla isso. Abacuque é testemunha do que o povo está vivendo. Mas por que está vivendo isso? Porque foi seguir o conselho de Joaquim. E seguindo o conselho de Joaquim, eles se afastam da presença do Senhor. E fora da presença do Senhor, não tem como não viver a desgraça e as mazelas da vida. Aí nós chegamos no capítulo 2, e Abacuque ele vai dizer: sobre a minha guarda estarei. Ou, na versão King James, ele coloca: eu me colocarei. Sabe o que acontece com Abacuque? E é isso que Deus está falando comigo nesta noite, e eu quero que você entenda, porque é exatamente o que Deus quer ministrar ao teu coração nesta noite. Consegue colocar para mim o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque? Por favor. É porque a minha versão é a revista corrigida, e para dar um entendimento melhor, eu acho que essa versão ela é muito mais esclarecedora. Sendo assim, eu me colocarei. Depois de todas essas mazelas que nós dissemos aqui, que nós lemos, que o capítulo 1 trata, de luta, mantenha o versículo aqui, tá? Horrível, terrível, violência, zombaria, juízo pervertido. Depois de contemplar tudo isso,
O que o profeta não faz? É sair para reclamar, é sair para maldizer. Oh, que desgraça, olha que... Não, ele não faz isso. O posicionamento do profeta, quando vê todo esse cenário, e esse vocabulário que é usado para descrever o cenário, ele fala assim: sendo assim, desta forma, eu me colocarei. Ele assume a responsabilidade que ele sabe que Deus entregou a ele. Ele sabe que foi chamado por Deus para ser um profeta. Você tem dúvidas de que Deus te chamou para ser profeta desta geração? Você tem dúvidas de que Deus te chamou para ser um sacerdote desta geração? Você tem dúvidas de que Deus te chamou para cumprir um santo propósito? Você tem dúvidas disso? E por que falta nos posicionarmos e temos convicção e certeza de que Deus nos chamou? Talvez você diga: pastor, mas eu ainda não estou pronto. Não, e quando vai estar? Sabe, irmãos, um dos grandes problemas desta geração é uma geração que aprendeu algo que não deveria nunca nem ter ouvido falar. Uma palavrinha chamada procrastinação, que deixa tudo para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu decido, amanhã eu concluo, amanhã eu realizo, tudo amanhã. E quando você deixa para fazer amanhã, você deixa para viver o resultado disso bem depois. Tem pessoas que não conseguem romper na vida, porque simplesmente estão procrastinando a própria vitória, estão deixando para depois. O cara está com... eu tenho 21, e aí, está fazendo faculdade? Não, não fazer faculdade agora, não, vou correr atrás. Aí fez 25 anos, e aí, cara, está trabalhando? Não, por enquanto estou só escolhendo, 28 anos, e aí, cara, está trabalhando? Não, está estudando? Não estou procurando algo melhor. Daqui a pouco está com 30 anos, não fez um curso preparatório, não fez um curso vocacional, não fez nada, não estudou a Bíblia, não cresceu, não é um obreiro, porque está sempre deixando para depois. Hoje eu estou cansado. Agora não, depois eu faço. Agora não, depois eu realizo. Fulano vai lá e troca aquela telha que vai chover, a telha está quebrada. Depois eu troco. Aí não troca a telha. Aí vem a chuva. Aí chove dentro de casa, alaga tudo. Deus, brincadeira, hein? Brincadeira não, meu irmão. Você está procrastinando as coisas e a conta vai vir uma hora. A conta vai vir uma hora. Abacuque diz assim, eu me colocarei. Ele não apenas reconhece que precisa fazer algo, mas ele se posiciona. Do que adianta você saber que você tem que fazer se você não faz? Do que adianta você saber que tem que ir no médico para fazer os exames e você não vai? Não, pastor, eu sei que eu tenho que ir. Pastor, já aceitou Jesus? Não, pastor, não aceitei não, mas eu sei que eu tenho que aceitar. Mas já está falando isso há quanto tempo? Não, pastor, uma hora eu aceito. Uma hora quando? Você é o Senhor da hora. Você tem certeza de que está vivo amanhã? E vai sempre procrastinando para depois. Não consegue viver o sobrenatural de Deus, porque está sempre adiando o teu encontro com Deus. Hoje, Deus manda te dizer que é hoje o dia que você precisa se posicionar. É hoje que você precisa fazer aquilo que você já vem procrastinando há muito tempo. Pastor, eu tenho que ir lá acertar minha vida com fulano, porque qualquer hora dessa, eu não quero que ele passe para a eternidade sem eu acertar a vida com ele. Então, meu irmão, vá lá agora, vá lá hoje, levanta o teu lugar e corre na casa dele. Corre na casa dela, pede perdão, se acerta. Mas não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. E eu vou dizer muito mais forte, aquilo que você precisa fazer agora. Você lembra quando Judas veio falar com Jesus? Jesus deu para Judas e falou assim: amigo, o que você tem de fazer, faz-o depressa. Faz logo o que você tem que fazer. Não deixe para depois. Não fique usando esse argumento: agora não dá, agora não dá, agora não dá. Esses dias, eu não sei nem se está aí, por aí o infeliz. Eu não sei nem, é infeliz porque está plantando algo que vai colher infelicidade. Namorando uma menina aí, que vinha aqui na nossa igreja. Nem sei se ela está aí. O camarada nem casado era, mas descia-lhe um cipó na menina. Fui atender um dia desse com a minha esposa, toda roxa a garota. Toda roxa, o braço roxo. Eu falei, primeira coisa, denuncia ele para a polícia. E a segunda coisa, foge dele.
Foge dele. Vá para longe. Se ele está na esquerda, você vai para a direita. Foge dele. Não, pastor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Porque se você não fizer, os teus pais moram onde? Moram no Rio Grande do Sul. Olha, eu não quero dar notícia para os teus pais de que a filha morreu na mão do namorado. Eu não. Se tiver que dar uma notícia, eu quero dar que você casou, que você concluiu a faculdade, que você está prosperando, que você está crescendo. Não de desgraça. Não, pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Essa semana agora, pego o WhatsApp de manhã e eu olho, pastor, ora por mim, pastor. Mandei mensagem para ela, mostrei para minha esposa. O que foi? Ah, eu levei outra surra. Como assim você levou outra surra? Não, pastor, eu acabei voltando. A procrastinação é uma sepultura aberta. Para ela é uma sepultura aberta, porque ela está brincando com o perigo. Você sabe o que tem que fazer. Faz, meu irmão. Teu coração está queimando aí com algo que Deus já falou com você diversas vezes, que você sabe que tem que resolver. Se você não fizer isso agora, você vai chegar a dezembro e vai estar lamentando que não conseguiu realizar aquilo que você queria. Você não realizou, irmão, porque você não quis. O profeta diz que eu me colocarei, é decisão dele. De nada adianta reconhecer se não estamos dispostos a realizar. Pastor, eu reconheço. Mudou o quê? Você dizer que você reconhece que precisa mudar. Muda o tratamento da sua esposa. Muda a forma como você trata a sua esposa. Muda a forma como você trata os seus filhos. Muda agora. O texto diz que ele fala assim, coloca de novo lá, por favor. Versículo 1. Ele diz assim: como sentinela sobre a minha torre de vigia. Ele se compara a um sentinela. Alguém serviu o quartel aqui, além de mim? Pronto. O que sentinela faz? Ele fica parado no posto, olhando. Atento. Recruta, lá no quartel a gente dizia que recruta é a imagem do cão. A gente dizia, eles diziam isso lá no quartel. Por que eles diziam isso no quartel? Porque as coisas mais horríveis você pode imaginar que o recruta vai fazer. Por exemplo, dormir na hora do serviço. Dormir na hora do serviço. A coisa é tão louca, que os colegas do quartel, da minha companhia, eles arrumavam um reloginho, porque tinha energia na torre, lá na guarita, tinha lá um ponto de energia. Então eles ligavam o despertador ali, e ele ficava de chapeuzinho aqui, era alto, né? Ele ficava só de chapeuzinho, sem camisa, aí ficava olhando lá embaixo. Aí quando a Blitz passava, né? O Honda passava, ele dizia: S291-059, Gesiel, serviço sem alteração. Muito bem, soldado. Não vai dormir de forma nenhuma. Vou defender a minha nação. Vou defender o meu posto. Quando o carro virava lá na esquina que apagava o farol, ele vinha aqui e arrumava e programava o reloginho para despertar daqui a 1h50. Aí ele ia, deitava e ele ia dormir. Aí ele dormia. Daqui a pouco o despertador tocava, ele corria lá. Fulano, está na hora, vai me render que eu preciso dormir. Aí ele acordava o colega, porque tinha um beliche dentro da torre, da guarita, na parte de baixo tinha uma beliche. Então ele acordava o colega subia, assumia o serviço, e logo já vinha lá a ronda para fazer a segunda vistoria no segundo plantão. O rapaz fazia a mesma coisa, serviço sem alteração, e ele descia e ele ia dormir. A qualquer momento, alguém poderia ter pulado o muro e ter rendido, não apenas um, mas os 3 que estavam dormindo na hora. Roubariam as armas e ainda morreriam por causa disso. Tem muita gente dormindo quando deveria estar acordado vigiando. A gente dorme de olho aberto quando a gente não está nem aí para o que está acontecendo. Porque o que está dormindo e não tem noção do que está acontecendo. E às vezes a gente faz isso decididamente. Está vendo o que está acontecendo, mas é como que se estivesse dormindo. É aquela música infernal que diz: deixa a vida me levar,
vida leva eu. Essa música quem compôs ela foi o capeta. Porque deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, eu não vou fazer nada, eu vou deixar minha vida seguir o curso natural do rio. Irmãos, que coisa mais louca. Que coisa mais louca. Que coisa mais louca. Aonde você quer chegar no final do ano? Se você não determina um propósito, qualquer lugar que você chegar, você chegou. Porque você não determinou o lugar que você quer chegar. Minha torre. Por que Abacuque fala minha? Porque ele assume a responsabilidade dele. Ele fala assim, ó, esse papel é meu, outro não vai fazer por mim. Quando Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias chamou todos os moradores e falou assim, olha, é interesse comum, precisamos fechar as brechas do muro para que o inimigo não nos venha alcançar. Então o que eles faziam? Em uma mão eles tinham uma colher de pedreiro, para ir colocando a pedra no lugar, e na outra mão eles tinham uma espada, porque eles tinham que tomar conta das brechas que estavam abertas, e cada um fazia isso diante de si, ou seja, cada um sabia a brecha que deveria tapar. Há lugar nesse muro para cada um de nós. Significa dizer que se você não se colocar no teu lugar no muro, aquela brecha vai ficar lá. Na sua família, você tem um lugar especial em algo que você precisa fechar, para que Satanás não entre na tua família e cause estrago. Agora, se você dormir no serviço, não culpe a Deus porque você decidiu errado. Está me entendendo? Diga amém. Minha torre, não se transfere a outro aquilo que ele sabe que lhe cabe. Cada um tem um chamado, irmãos. Cada um tem um chamado. Mas o chamado natural de todos nós, por exemplo, eu não sei cantar, não é esse o meu dom, mas eu posso fazer outras coisas. Ah, pastor, eu não sei, mas eu posso fazer outras coisas. Esses dias eu fui lá ajudar o Rafael Córdova, fazer lá uns treinos lá do futebol. O Rafael é o irmão da nossa igreja que treina os goleiros da seleção Fut7. E aí eu fui lá ajudar ele a treinar. Aí cheguei lá, e aí o que eu faço, Rafael? Não, pastor, bate uns pênaltis aqui para mim. Aí ele botou a bola na marca do pênalti, o atleta, garotão, né? 49 anos. Aí, vou bater o pênalti. Aí eu dou pro carreiro, vem correndo e pai, chuta, a bola vai rolando assim. Eu falei, meu Deus do céu, a bola nem chegou na grande área. Eu falei assim, não, eu acho que esse tênis aqui tá meio... Fez igual, bota de novo a bola no lugar que eu vou chutar de novo. Eu vou chutar de novo. Bota a bola no lugar. Eu olhei para o goleiro com cara de mal, respirei fundo, vim correndo de novo, foi pior do que o primeiro. Aí ele olhou para mim, o pessoal querendo rir, mas não pode rir do pastor, né? Não pode rir do pastor. É pecado rir do pastor, zombar do pastor. Aí ele falou assim, pastor, mas isso que é o tênis também, tá um calor, né? Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá um calor, tentando me defender. Eu não conseguia bater pênalti, mas eu conseguia pegar o Gatorade e trazer para eles. Eu não conseguia chutar o pênalti, pastor Ivan, mas na hora que alguém dava uma saidinha lá, porque foi ao toalete e voltou, e encostava no muro, na grade, eu falava assim, olha, Deus tem uma palavra para mudar a tua história. Deus tem uma palavra para mudar o teu destino. Deus vai mudar a tua história. Pastor, pastor, meu Deus, vem cá, senta aqui. Senta aqui. Aí eu sentava ao lado dele e eu, Deus vai mudar a tua história, cara. Não olha para o momento presente, não. Não olha para a luta que você está passando, não. Olha para o Deus que está te servindo, que está te guardando lá do alto da montanha. Fica firme, continua servindo ao Senhor, continua, pastor, eu parei de ir à igreja. Não para não, meu irmão, eu sei que a luta é muito grande, mas continua servindo ao Senhor, continua buscando. Pastor, aconteceu agora um imprevisto comigo aí, o senhor soube na televisão, saiu na televisão. Falei, irmão, Deus vai te dar vitória nessa causa, Deus vai te dar vitória. Ai, pastor, eu fui injustiçado, me deram lá uma água para beber, estava batizada a água, e aí no final fui fazer o exame e fiquei preso no antidoping. Meu irmão, tu está inocente nisso?
Não, pastor, eu não consumo droga, não. Você está sendo sincero? Estou, pastor. Então vou orar por você. Voltamos à igreja para orar por ele. O último resultado, ele me ligou no domingo. Foi domingo, ele ligou para mim: pastor, fui absolvido por unanimidade. Estou livre. Estou livre. Foi chamado agora para agarrar em outro time aqui, lá, não sei onde é que foi agarrar em outro time aí fora. Estava agarrando, eu acho que por Figueirense, né? Ele estava agarrando por Figueirense. Talvez, irmãos, você não saiba cantar, talvez você não saiba pregar, mas você sabe que tem coisas que você pode fazer para contribuir para o reino, e você não faz por quê? Ah, pastor, não... Faça, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que Deus não aceita é as desculpas incansáveis que a gente continua dando para Ele. A gente está virando especialista em dar desculpa. E falando francamente, irmãos, às vezes até a gente não acredita nas desculpas que a gente dá. Sendo bem franco: por que você não fez? Não, porque eu cheguei tão cansado que aí não deu para ir. Mentira, dava para ter ido. Porque se alguém tivesse ligado e falado: ó, tem um churrasco aqui em casa, tu teria ido. Olha, é um rodízio de pizza, de graça, 0,800. Tu tinha trocado de roupa, tomado banho, passado um perfume e ido. Então a gente costuma ficar dando desculpas, e nem a gente mesmo acredita na desculpa que a gente dá. Tomarei posição. Todos temos o próprio lugar na torre de vigia. Todos, sem exceção, temos uma responsabilidade diante do Senhor. Você fala assim: ah, pastor, mas eu não vou me posicionar agora não. É um direito seu. Você pode falar: mas eu não vou fazer nada agora não. É um direito seu. Mas saiba que uma hora a tua duplicata vai chegar. Uma hora Deus vai te chamar, como Ele chama os credores, lá descrito por Mateus, para prestar conta daquilo que foi entregue na mão deles. E nesse dia, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, não vai engolir as desculpas que você dá. Ele termina dizendo assim: aguardarei. Aguardarei. Consegue colocar de novo lá, por favor? Versículo 1, diz assim: aguardarei para ver o que haver. O Senhor me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Às vezes alguém passa pela luta e você fala: mas você orou? Ah, pastor, eu orei sim, pastor. Orou? Tu fez uma oração? Eu fiz uma oração. Não, amigo, tu tem que fazer uma campanha de oração. Persiste na oração. Tu foi lá, tu quer tomar uma decisão, tu fez uma oraçãozinha lá de WhatsApp, nem telegrama você fez aquela oraçãozinha, igual o pessoal que vai almoçar com algumas pessoas, fala: Senhor, tu és jóia, abençoa essa boia. Isso é oração que se faça, irmãos. E tem uns aí que nem oram, já fazem assim, ó. Aí eu fico olhando assim, falei: meu Deus do céu, o que ele está fazendo, cara? O que é isso aí? Deve ser linguagem muda e surdo, né? Irmãos, você está rindo porque você parece que é piada, mas a gente vê isso no dia a dia. Eu vejo isso no dia a dia. Toma uma decisão precipitada sem orar, porque a oração, ela é formada de duas partes. Você ora, está falando com Deus. Agora você tem que esperar a resposta dele. E quando se Deus não responder, o que você faz? Nada. Você continua esperando. Porque se você decidir sem a resposta dele, você está assinando um atestado de trouxa, de bobo. Por quê, pastor? Porque você está dizendo assim, ó: eu sei que eu dependo da tua resposta para fazer o que eu preciso, mas se tu não me responder, eu vou fazer assim mesmo. Ou seja, você está decidido a pagar o preço da tua própria decisão. Quando a gente vai orar, a gente se posiciona esperando a resposta de Deus, e enquanto Ele não responder, a minha resposta continua sendo não.
Pastor, eu preciso orar. Tá, eu vou orar. Ah, pastor, mas eu vou orar. E eu não vou te dar uma resposta assim agora. E se Deus não me trouxer uma resposta clara ao meu coração, a minha resposta para você é não. Irmãos, a minha resposta vai ser não, enquanto Deus não me responder. Enquanto Ele não me responde, enquanto Ele não te responde, a tua resposta tem que ser não. Mas a hora que Ele te responder, meu irmão, não perca um segundo. A hora que Ele te responder, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Há um tempo atrás, eu estava na CPAD gerenciando a loja, e o meu coração, a cada dia que passava, meu coração ele ia ficando cada vez mais distante da empresa. Eu ia fazer com responsabilidade o que eu tinha que fazer, mas eu sentia que no meu coração, ela estava perdendo um lugar no meu coração. E eu preocupado com aquilo, porque eu sentia um desejo cada vez maior de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então eu comecei a orar. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Me dá um direcionamento. Até que o Senhor respondeu de forma clara para mim, cristalina. Então, se você falou com o Senhor, espera, porque Ele vai te responder. Dentro do tempo certo, Ele vai te responder. Porque às vezes Ele não responde na hora que você quer, porque o que Ele tem para te dar ainda está sendo construído, ainda está sendo preparado. É como que você sentar num restaurante para comer e você falar, me traz a comida do jeito que está. Vai comer a comida crua? Espera Deus preparar para você, porque Deus está preparando algo extraordinário para você. Não levanta do restaurante e vai embora não, meu irmão. Às vezes a gente fica tão angustiado, tão apressado, que a gente levanta e vai embora. Vou comer no teu restaurante. Fechou aqui, vou comer. Não, meu irmão, continua ali. Porque o que Deus vai trazer diante de você vai ser algo inigualável, vai ser algo extraordinário. Pastor, eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. O que o salmista escreve no Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera, pois, com paciência no teu Senhor. Não te apresses. Lembra o que aconteceu com Saul? Se apressou numa decisão. Ele tinha que ter esperado a resposta. O profeta chegar e se antecipa. E porque ele fez isso, ele perdeu a grande oportunidade de ser alguém usado por Deus, de marcar a história dele. Mas ele fez o quê? Ele se antecipou. Esperar em silêncio a resposta do Senhor. É o que Abacuque está dizendo. Como sentinela, eu vou esperar. Eu vou esperar. Estou em cima aqui. Pensa comigo uma coisa, irmãos. Olha só, vem comigo. O versículo 1 fala assim: depois que Abacuque presencia aquela situação no reino, ele vai buscar um lugar de oração. Ele sai do vale, do lugar da luta, da prova, das injustiças sociais. Ele sai daquilo e o texto diz que ele vai para a torre de vigia. A torre é para baixo ou é para cima? É para? Então, só na obediência de Abacuque, ele já estava tendo vantagens, porque ele saiu do vale e começou a subir para um lugar mais alto. Meu irmão, Abacuque se posiciona e ele começa agora a clamar e interceder a Deus. Aí vem o versículo 2. Então, vírgula, o então aqui é uma consequência. Ele está dizendo, porque foi feito aquilo, agora o resultado vem. Porque Abacuque não ficou prostrado lamentando a miséria que o povo estava vivendo, mas foi se posicionar como profeta. Porque ele fez isso, versículo 2, então o Senhor me respondeu. Se você se posicionar, Deus vai te responder. Se você sair da zona de conforto, se você sair dessa zona de ficar reclamando, murmurando da vida, se você parar de fazer isso e começar a se posicionar, Deus vai te responder. Aí ele diz, Deus fala para ele assim, escreve a visão e torna bem legível. Por que escreve? Porque Deus está dizendo, eu vou trazer uma revelação para a tua vida de algo extraordinário que eu vou fazer. Deus está dizendo para o povo, como Deus está dizendo aqui agora, eu vou trazer a revelação de algo extraordinário que eu vou fazer na sua vida.
Poucos entenderam. Aí ele diz: escreve isso. Mas por que ele manda escrever? Primeiro, tem uma frase antiga que explica melhor isso. Depois da invenção da escrita, não confie na memória. Anota. Quantas promessas Deus fez para mim ao longo dessa caminhada cristã, indo em vigílias, consagração, oração. Eu chegava numa consagração e Deus falava para mim: meu servo, já esqueci boa parte delas, porque eu não escrevi. Se eu tivesse escrito, isso hoje estaria fortalecendo a minha fé, porque eu iria olhar e falar: nossa, Deus falou comigo e Ele cumpriu. Como eu não anotei, eu nem me lembro do que Deus disse. Como é que eu vou dar glórias a Ele quando Ele cumprir na minha vida aquilo que Ele falou que faria? Então isso me torna injusto, porque eu acabo não agradecendo a Deus por aquilo que Ele falou que ia fazer e que Ele fez. Mas como eu não me lembro do que Ele havia dito, eu não tributo a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então Abacuque está dizendo, Deus está dizendo para Abacuque: escreve esta visão. Por que tem que escrever em letra grande, para quem passar correndo possa ler? Olha a invenção do outdoor aqui. Aqui é a invenção do outdoor. Escreve em letras grandes, para que quem passar correndo possa ler. É um outdoor. Para quê? Para servir de testemunho. Lá no Rio de Janeiro, tem um empresário, que ele talvez não soubesse cantar como o pastor Diego, talvez não soubesse pregar como o pastor Ivan, talvez não soubesse aconselhar como o pastor Joel, talvez não soubesse, mas ele era empresário. Ele falou: dinheiro eu tenho. O que ele fez? Ele comprou um outdoor e botou na empresa dele, na Avenida Brasil, e ele coloca ali as frases: Jesus Cristo voltará, Deus vai mudar a tua vida, existe saída para o teu problema. Ele usa o outdoor para evangelizar. Ele faz aquilo que ele pode fazer. Talvez você seja um empresário, está aqui ouvindo nesta noite. Vai uma dica para você aí, meu irmão. Vai uma dica para você. Investe no Instagram para evangelizar pessoas. Faça alguma coisa pelo reino, para o reino. Escreve. Capítulo 2, versículo 4 e 5, é o contraste entre as pessoas de fé e as pessoas arrogantes que deixam Deus fora da sua vida. Quer ver? Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos, irmãos, a comunidade da fé. Nós não caminhamos pelo aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. E eu creio numa palavra de Deus, e eu creio no que a palavra diz, que Deus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu creio no que a palavra diz, porque eu faço parte dessa comunidade que crê no que a palavra nos diz. Mas uma coisa eu achei interessante, e eu caminho por aqui para o final, que diz assim, esse final aqui demora meia hora, mas é o final. Te peguei, varão, te peguei. Abacuque, ele está no vale, mas ele olha para aquela situação de tristeza, de angústia, de luta, de injustiças sociais, se posiciona, sobe na torre para vigiar, vai se posicionar. Versículo 14, ele diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele tem convicção, assim como eu tenho, de que Deus vai estabelecer o reino dele neste lugar. E ele está dizendo: a terra vai se encher do conhecimento de Deus.
O povo vai saber quem é Deus. Esse povo da Palhoça vai tomar conhecimento de quem é Deus, que existe um Deus no trono, que existe um Deus no céu, que escuta as orações do seu povo, e que Ele está no templo, como diz o capítulo 2, versículo 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle toda a terra. Por quê? Porque Deus tem uma palavra para falar, e a única forma que eu tenho de ouvir o que Ele vai dizer é me calando. Mas às vezes a nossa inquietação, você deve conhecer alguém assim, que não consegue sentar para ouvir. Tem gente que não senta para ouvir, não tem essa capacidade de sentar e ouvir o que Deus tem. Não, pode falar, eu estou aqui fazendo. Não, cara, senta aqui, vamos conversar. Não, eu não consigo. Vai falando aí que eu vou. E ele está fazendo uma coisa, ele faz outra, mas ele não consegue sentar para ouvir. Me lembra muito Marta e Maria. Marta fazendo as coisas. Jesus, não te incomoda que essa mulher está sentada aí, não? Eu estou aqui fazendo comida, catando arroz. E essa mulher sentada aí? Mas ela escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Ela decidiu melhor. Você quer fazer o que você está fazendo? Tá bom, pode continuar. Mas das duas coisas, a decisão dela é a melhor. A decisão que você está tomando, será que é a melhor? Talvez não seja errada. Não está dizendo que seja errado. Mas talvez a sua decisão não seja a melhor decisão para o momento. E por causa disso você está o quê? Perdendo. As circunstâncias que Abacuque estava vivendo, elas não mudaram naquele momento. Mas ele mudou. O problema não passou, mas a angústia dele sim. Aquela luta serviu para fazer ele crescer. Porque o texto diz que no meio da provação, no meio do vale, ele entende que ele tem um chamado, ele é profeta, e ele precisa se posicionar. Então ele começa a subir para a torre. No alto da torre, ele já está livre das enchentes da vida. Já está livre. Só que ele permanece nessa subida. E é isso que Deus está te chamando para fazer hoje. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 3. Jeová é a minha força. Consegue colocar, Rodrigo? Capítulo 3, versículo 19. Jeová, Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Viu? Não sou eu capaz sozinho. Eu não sou capaz sozinho. Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me caminhar por lugares altos. O Senhor está te tirando nesta noite do vale, do lugar da luta, do lugar da prova, do lugar da escassez, do lugar da falta, do lugar da vergonha, do lugar da intriga, do lugar da injustiça. Deus está tirando você daí e está te convidando a subir cada vez mais alto, para estar com Ele sobre o alto da montanha. O salmista Davi vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro está no... Aí Deus está falando assim para mim e para você nesta noite: sai aí deste lugar do vale e vem caminhar comigo aqui no alto onde eu estou. Sai daí da onde você está. Sai deste lugar de conflito. Sai deste lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar de tormento. Sai desse lugar de aflição. Sai desse lugar de choro, de pranto. Sai daí, vem caminhar comigo. Tinha um corinho antigo que nós cantávamos assim: pois contigo saltarei muralhas. Pois contigo saltarei muralhas. Deus está nos chamando, irmãos, para vivermos coisas sobrenaturais, para sairmos das cavernas, para sairmos da sombra, da penumbra, da
miséria, da desgraça e começarmos a viver coisas extraordinárias dele. A visão lá de cima é muito melhor do que a visão aqui de baixo. A visão lá de cima, ela é muito mais esclarecedora. Lá de cima, você consegue ver muito mais longe. Lá de cima você vê o que ninguém que está embaixo consegue ver. Você quer ver coisas extraordinárias de Deus? Se posicione, porque aonde Deus está te chamando, para onde Deus está te chamando, a tua visão vai ser aguçada, a sua visão vai ser apurada. Sabe, irmãos, quem costuma caminhar por lugares altos, vai gerar essa capacidade de ver além do que os outros veem. Tem gente que parece que tem a unção do tatu, né? Vive só olhando para baixo, só procurando um buraco para se esconder. Não tem uma visão muito clara sobre as coisas. Mas tem outros que resolvem voar como as águias, que lá do alto consegue ver a sua presa. Lá do alto, a visão dele, eu estou vendo aqui de cima. Lá do alto, você vai olhar para a tua luta e vai dizer assim: mas só consegue isso quem está no alto da montanha. Quem está no vale, a frase é mais ou menos assim: ó dia, ó céus, ó azar, ó desgraça, ó miséria. Meu Deus, quanta luta, pastor. Meu pastor, quanta prova, pastor, não aguento mais. Por quê? Porque está no vale. Agora, quem está no topo da montanha, quem está lá em cima, olha e fala assim: porque eu sei que essa leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória. Ele olha e fala assim: eu não vou, essa luta não vai sucumbir, essa luta não foi para me matar, essa luta não foi para acabar com a minha vida, essa luta foi para provar para todo mundo que Deus é comigo. Essa luta, meu irmão, não é para você desestimular não, para você desistir no meio do caminho não. Essa luta que você está passando é para você no final dizer assim: Deus é na minha vida. Aliás, deixa eu corrigir minha frase. Você nem vai precisar dizer isso não, irmãos. As pessoas vão dizer a teu respeito: Deus é contigo, hein? Deus é contigo, hein? Passar pelo que você passou, olha, e sair assim, cantando, feliz. Por quê? Porque você tem uma visão clara sobre o que Deus tem para você. Essa visão clara é lá no alto, irmãos, aonde Deus está. Olha o que Abacuque vai dizer. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Eu quero hoje, como voz profética, falar com você essa frase aqui, mas nós vamos falá-la de forma diferente hoje. Você vai incluir o teu nome no final. Você vai dizer assim, você vai orar assim comigo, olha: aviva, ó Deus, a tua obra. Fala comigo: aviva, ó Deus, a tua obra. Pode ser melhor: aviva, ó Deus, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, através de mim. Me usa, Senhor, para fazer a tua obra. Me usa, Senhor, para fazer a tua vontade. Me usa, Senhor, como instrumento para a glória do teu nome. Usa o teu povo, Senhor. Usa os teus filhos, Senhor, como instrumento vivo para a glória do teu nome. É isso que Abacuque está dizendo. É isso que Abacuque está chamando o povo para viver as promessas de Deus na vida deles. É porque Abacuque saiu desse plano terrestre e começou a voar lá em cima. Abacuque então faz uma das coisas, um dos versículos mais lindos que eu encontrei na Bíblia. Um dos mais lindos, versículo 17 e 18 do capítulo 3. Abacuque vai dizer assim: irmãos, eu tenho certeza que para um homem gerar algo dessa natureza, ele só consegue fazer isso se Deus o dirigir para fazer, se o Espírito Santo colocar isso na boca dele, porque senão ele não é capaz de produzir. Olha o que ele vai dizer: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, ainda que a desgraça aconteça, ainda que me falte as coisas, ainda que me venham tormentas, ainda que me venham lutas, ainda que me venham provas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, meu irmão, se você é capaz de dizer isso nesta noite, aleluia. É exatamente depois dessa declaração de Abacuque, depois dele dizer: Senhor, ainda que tu não faça, ainda que falte, ainda que eu não tenha, ainda que eu não consiga, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque pega as desgraças e as lutas e faz música com essa luta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Sabe, algo que mexe com o coração de Deus, que mexe e toca profundamente o coração de Deus, é quando você está no meio da luta, no meio da prova, e o diabo para no teu ouvido, assim como a mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Reclama essa desgraça, essa luta, fala aí, fala uma palavra ruim, fala uma palavra de maldição. Que desgraça, hein? Que luta, que prova. Senhor, Tu és bom, Pai. Oh, Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor vai cumprir na minha vida, na minha família, todos os propósitos, porque Tu não mente, porque Tu és fiel naquilo que Tu falas. Senhor, eu sei que Tu já estás transformando a minha vida, eu sei que Você já está mudando o meu interior, eu sei que Você já está alcançando, Senhor, a minha família. Senhor, eu sei que Tu já está realizando, Tu já está abrindo aquela porta, e aí você começa a glorificar ao Senhor. Aí você fala: aleluia. Você fala: glória a Deus. Oh, meu irmão, a igreja de um tempo para cá, ela esqueceu de algumas palavras tão importantes. Tão importantes. São palavrinhas tão pequenininhas, mas que trazem um efeito tão devastador no reino espiritual, e que a gente, por displicência, a gente foi tirando ela do nosso vocabulário. E hoje aqui eu quero lembrar você e fazer como Deus mandou que Abacuque fizesse: escreve, insere aí no teu vocabulário a palavrinha assim, aleluia. Insere no teu vocabulário uma palavrinha assim, glória a Deus. Insere uma outra palavrinha assim: Tu és fiel, Senhor. Escreve uma outra, mais uma outra assim: Deus, Tu és bom. Começa a dizer glória a Deus. Começa a dizer santo. Começa a dizer santo. Tu és santo, Senhor. Insere estas palavrinhas no teu vocabulário do dia a dia. Você pode até alternar a sequência delas. Uma hora você fala primeiro aleluia, depois você fala Tu és fiel, depois tu fala louvado seja o teu nome, depois você inverte, mas começa a falar. Meu irmão, se prepara, irmão. A palavra de Deus para mim nesta noite, para você, foi: anota a revelação, anota o segredo que Deus está trazendo para você hoje. Agora, anota e se posiciona. Comece a experimentar, a falar essas palavrinhas no meio do culto, em casa. Vai treinando em casa, não fala na igreja por enquanto não. Eu sei que você fica envergonhado, de falar que Ele é bom. Eu sei que você se sente envergonhado, pastor, eu vou falar glória a Deus, vão olhar para mim, pastor. Eu não quero, eu sei, envergonha a gente falar que Deus é bom, A gente passa vergonha de dizer assim: Deus é bom. Eu vou passar vergonha se eu disser isso. Então eu te entendo. Você ainda não está voando lá em cima. Começa a falar em casa. Quando estiver lavando louça, fala assim, glória a Deus. Oh, Senhor, louvado seja o seu nome. Oh, Tu és justo, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Oh, Deus, Tu és lindo. Ah, Senhor, Tu és belo. Ah, Senhor, Tu és formoso. Ah, Senhor, Tu és inigualável. Tu és tremendo. Tu és, ó Deus, o amado da minha alma. E você começa a glorificar o nome do Senhor. E você começa a declarar coisas lindas a respeito daquele que era, que é e que continuará sendo pela eternidade. E quando você começa a falar isso, e quando você continua dizendo isso, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus se aproximando cada vez mais de você. Você vai perceber o teu rosto do lado começando a enrugar tudo, a ficar arrepiado o teu rosto. Você vai perceber algo tremendo tomando parte de você, que não toma a tua consciência, mas que toma os teus sentimentos. E você vai perceber a lágrima rolando no teu rosto. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou em toda a sua vida. Mas eu quero desafiar você. A partir de hoje, faça um desafio com você nesta noite. Eu quero lançar um desafio diante da igreja do Senhor nesta noite. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu tenho dúvida. Então você não foi. Meu irmão, se você tem dúvida, porque, irmãos, é uma experiência inigualável. É uma experiência inigualável. Não tem nada nessa terra que você possa comparar a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Não tem nada, eu ainda não vi nada que se compare. Eu não vi nada ainda. Eu não vi montanha-russa. Montanha-russa, isso não é nada. Pode, bungee jump, isso não é nada, meu irmão. Isso não é nada. Ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência para essa vida e para a próxima, porque nunca mais você esquece. Quantos aqui gostariam de até o final deste ano, gostariam, desejo da alma, latente da tua alma, pastor, esse ano eu gostaria muito que Deus me batizasse com o Espírito Santo? Quantos gostariam de chegar ao final do ano e contar esse testemunho? Pastor, esse ano Deus me batizou com o Espírito Santo. Quantos gostariam? Então eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você que deseja isso, a começar a buscar Deus desta forma. Começa a glorificar ao Senhor. Primeiro em casa. Faça isso de uma prática diária. Faça isso de uma prática. Comece a falar. E Deus vai colocar no teu coração palavras. Pastor, eu quero cantar na hora. Canta. No meio de uma canção, de um verso ou outro, diga: louvado seja o teu nome. E a gente se encontra aqui no altar. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, naquela noite lá na porta da casa da minha avó, eu quase que não consegui dormir aquela noite, porque eu não conseguia parar de falar em língua estranha. Eu não queria parar, irmãos. Não é porque eu estava me controlando, não, irmãos, é porque é algo transcendente, é algo de outro nível, de outro nível, sabe? Não dá para se explicar. No dia seguinte, fui para a escola, entrei no trem, todo mundo da rapaziada, meus colegas da escola, segurando aqui no trem. Aí de repente o assunto foi, eles provocaram. Rapaz, o culto ontem na igreja foi maravilhoso. Eu falei, oh, aleluia. Aí, rapaz, no culto Deus falou muito. Oh, glória a Deus. E daqui a pouquinho eu começo a falar em língua dentro do trem. E eu não estou nem aí porque estão olhando para mim. E eu comecei a falar língua estranha dentro do trem e glorificar o Senhor. E aí daqui a pouquinho eles foram contagiados por aquilo que estava em mim. E daqui a pouquinho está todo mundo falando língua estranha dentro do trem. É assim que eu vejo a Palhoça. É assim que eu vejo a Palhoça. Quando saímos da igreja, vamos encontrar com irmãos vindo de outras igrejas, indo para suas casas. E a gente vai falar: irmão, como é que foi o culto lá? Ele vai dizer: oh, aleluia, o culto foi muito bom, Deus nos visitou. E aí, irmãos, vai você e ele falando em língua estranha. E eu passando: o que está acontecendo aqui? Deus estabeleceu o seu reino entre nós. A presença do Senhor é real entre o seu povo.